Esse aqui vai ser um dos vídeos mais legais da história do canal, sem sombra de dúvidas. Eu vou te mostrar na prática o fator de potência sendo corrigido através desse osciloscópio aqui. Para isso eu já conectei um motor nesse primeiro contator e nesse segundo contator eu tenho conectado esse capacitor aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino para receber as notificações e não perder nada. Tem uma playlist aqui nesse canal recheada de vídeos relacionados à correção de fator de potência, onde eu falo o que é o fator de potência, eu ensino a dimensionar a quantidade de capacitores necessárias para realizar a correção, eu falo sobre como montar um banco de capacitores, como instalar um banco de capacitores e diversos outros conteúdos que estão relacionados e são de extrema importância. Eu sou suspeito a falar, mas eu te garanto que da maneira como eu ensino, você não vai encontrar em nenhum outro lugar do YouTube. Pessoal, e nós já vamos para a demonstração aqui no osciloscópio, mas antes eu preciso fazer uma mini revisão, bem breve mesmo, de alguns conceitos aqui para que as linhas que sejam apresentadas aqui no osciloscópio, elas façam sentido, né? Para que a demonstração que vai ser feita, ela seja compreendida. Então, vou falar de alguns conceitos aqui bem brevemente, e o primeiro deles eu quero falar do funcionamento do motor e do capacitor, porque no que se relaciona à energia reativa, eles têm um funcionamento muito parecido, porém oposto. Eu já vou explicar isso. O motor, ele, para que os campos magnéticos dentro do motor eles se formem e proporcionem a movimentação do motor, é necessário que ele armazene uma determinada quantidade de energia, só que como a tensão ela vai lá no semiciclo positivo, depois negativo, depois positivo, depois negativo, essa energia ela acaba sendo acumulada e devolvida, acumulada e devolvida. E esse processo de acumulação e devolução da energia para a rede, ele não gera consumo, porque ela está sendo devolvida. Até por isso que ela é tratada de forma diferente. Os elétrons que estão lá são os mesmos da energia que é de fato consumida para gerar movimento, mas nem tudo gera movimento. Uma parte vai para a formação dos campos magnéticos, a outra realmente é consumida para gerar movimento. Essa que é dos campos magnéticos, ela é absorvida e quando, nos momentos em que essa tensão ela vai oscilando, dentro desse ciclo aqui, ela acaba sendo devolvida para a rede e por isso até que ela não é cobrada também. Você não tem cobrança pelo reativo, você tem cobrança pelo reativo excedente quando a utilização da energia ela está numa proporção muito ruim. Isso aqui vai ser explicado também, basicamente é o conceito de fator de potência, essa proporção é o fator de potência. Mas então o que você precisa saber é que o motor, além da energia que ele consome de fato, tem uma parte dessa energia que ela é absorvida para a formação de campos e ela acaba sendo devolvida depois. O capacitor aqui ele faz a mesma coisa, ele também armazena uma quantidade de energia e depois acaba devolvendo essa mesma quantidade de energia que foi acumulada para a rede, já que ela não foi utilizada de fato, ela só foi acumulada e depois devolvida. Bom, o que muda? Por que eles são opostos em relação a esse armazenamento? Porque o motor e o capacitor, eles armazenam e devolvem energia num período oposto dentro da nossa senoide aqui de tensão. Se é um período oposto, eles podem acabar se autossuprindo, que é o que as pessoas fazem. A correção de fator de potência é você utilizar, normalmente, as cargas dentro das indústrias, normalmente elas são indutivas, né? São motores e outros tipos de indutores também, mas geralmente motores. Bom, se as cargas são de motores, então o que vai proporcionar a correção de fator de potência são os capacitores. Então, o capacitor, se você calcular ele da maneira correta para atender a demanda dos motores, você tem o capacitor suprindo a demanda reativa do motor, já que eles estão armazenando e devolvendo em períodos opostos. Então, enquanto o motor armazena, o capacitor está devolvendo, está fornecendo. Depois, quando o motor está devolvendo, o capacitor está absorvendo. Então, ao invés de trazer essa energia da rede, eles acabam se autossuprindo. Motor e capacitor suprem a demanda reativa um do outro e não precisa dessa energia da rede. Inclusive, é por isso que a corrente cai. Eu estou lendo corrente aqui nesse circuito através dessa... É uma garra especial aqui para que nós... O osciloscópio ele só entra com tensão. Então, nessa garra aqui eu estou lendo tensão, direto nesses conectores onde eu estou recebendo fase e neutro. E para que chegue um sinal de tensão proporcional à corrente, eu utilizo essa garra especial aqui. E essa garra, então, eu estou lendo corrente no neutro. Mas a corrente do neutro é a mesma da fase, então só utilizei o cabo do neutro que ele está mais soltinho aqui, está mais fácil para fazer a medição. Então, estou lendo corrente e tensão. E essa corrente e essa tensão estão logo na entrada aqui do circuito. Bom, a corrente que vai ser lida, agora ela está em zero, é a linha azul aqui do osciloscópio, enquanto que a linha branca é a tensão. Essa linha azul, portanto, ela não tem corrente agora, então por isso que ela está plana, mas depois ela vai seguir aqui a tensão, porém com atraso, seja atraso da tensão ou atraso da corrente, dependendo da carga que eu estou ligando. Tem dois vídeos aqui no canal, onde eu falo em um deles como o indutor atrasa a corrente, e é isso que nós vamos perceber aqui, o indutor atrasa a corrente. E tem um outro vídeo onde eu falo como o capacitor atrasa a tensão.
E esses atrasos, eles são explicados pelos períodos em que esses dispositivos estão armazenando e devolvendo energia. Então, eu tenho vídeo completo falando sobre cada situação, é um pouco mais complexo de explicar, eu não vou fazer nesse vídeo para não ficar tão longo, mas você pode acessar esses outros 2 vídeos através dos cards que eu deixei aqui na tela. Então, nós vamos observar aqui no osciloscópio algumas coisas. A corrente, ela ficando defasada em relação ao sinal de tensão, seja antes ou depois do sinal de tensão. E também nós vamos observar uma queda desse valor da corrente, já que a energia que teria que vir da concessionária para fornecer para a formação dos campos magnéticos do motor, a energia reativa que seria utilizada para isso, ela acaba sendo suprida pelo capacitor. Então, quando liga o capacitor, você tem uma redução na corrente, que vai ser possível de observar, e também tem um alinhamento do sinal de tensão e corrente, onde a defasagem ela vai diminuindo. Quanto melhor o fator de potência, quanto mais próximo de 1, que é o melhor fator de potência possível, quanto mais próximo de 1, menos defasada vai estar o sinal entre tensão e corrente. Mais próximos vão estar um do outro aqui no osciloscópio. Agora, fazendo uma análise aqui matemática do que é o fator de potência, o fator de potência ele é a potência ativa, que é a potência utilizada para gerar trabalho no motor, é o que é utilizado para fazer a movimentação do motor. Então, o que gira o eixo é a potência ativa, dividido pela potência aparente. O que é a potência aparente? Ela é uma junção da potência ativa que já está aqui em cima com a potência reativa, que é aquela potência que faz com que os campos magnéticos possam ser formados, né? É a potência que é utilizada, na verdade, para a formação dos campos eletromagnéticos dentro do motor. Essa potência reativa, ela não é utilizada, ela não é consumida e ela não é utilizada para gerar movimento, apenas os campos eletromagnéticos. Então, o que acontece? Se aqui nós temos uma junção da potência, na potência aparente, né? Ela é uma junção da ativa com a reativa, não é uma simples soma, tá? Eu já vou explicar isso em seguida. Mas é uma junção das duas. Então, essa conta aqui, essa divisão, eu tenho um fator, eu tenho uma razão da utilização da energia. De toda a energia que eu estou usando, que é a energia aparente, quanto dela que eu estou realmente utilizando para gerar trabalho. Então, aqui eu vou trazer um valor que sempre vai ficar abaixo de 1, porque esse valor de baixo ele vai ser igual ou maior o valor de cima, né? Então, a potência aparente ela nunca vai ser maior do que a potência ativa, até porque a potência aparente é a potência ativa junto com a potência reativa, né? Então, eu vou ter um fator que ele vai chegar no máximo até 1 e ele indica a quantidade de energia, da quantidade de energia total que eu estou puxando da concessionária, que é aparente. Quanto dela está realmente sendo utilizada para gerar trabalho, que é a potência ativa. Então, isso aqui me dá uma proporção aí e é um indicativo do quanto da energia está sendo realmente utilizada. É um fator, né? É um fator. E é o fator de potência nesse caso. Vindo aqui para o lado, eu tenho o triângulo das potências. Isso aqui explica o porquê que a potência aparente, que é essa aqui, ela não é uma simples soma da potência ativa com a reativa. É uma soma vetorial, porque nós temos direções diferentes aqui. Se eu aumento a potência ativa, aumenta a potência aparente. Se eu aumento a potência reativa, também aumenta a potência aparente. Mas reparem que não é uma proporção direta, né? Eu não posso somar esses dois, porque não vai fechar, né? Então, a potência aparente ela é proporcional à potência reativa e à potência ativa, mas não é uma simples soma, é uma soma vetorial. E através desse triângulo aqui é possível fazer o cálculo e isso facilita, né? Porque dá para utilizar Pitágoras, dá para utilizar a trigonometria, né? Inclusive, por utilizar trigonometria, é possível também calcular o fator de potência, que é o cosseno desse ângulo aqui. Nós temos um ângulo aqui que nessa representação está aí por volta de 45 graus, pouco menos aparentemente de 45 graus. Mas se eu pegar o cosseno desse ângulo aqui, o resultado vai ser o fator de potência, que vai ser um valor que vai até 1, né? Eu nunca vou ter um fator de potência maior que 1, assim como o cosseno desse ângulo nunca vai ser maior do que 1 também. O máximo que eu vou ter é 1 quando for cosseno de 0, né? Quando essa linha aqui da potência aparente ela estiver alinhada com a potência ativa, isso significa que a minha potência reativa é 0. Então, quando eu tiver 0 de potência reativa, a potência aparente vai encostar aqui na potência ativa, nós teremos um ângulo de 0 e, portanto, o fator de potência vai ser 1, porque o cosseno do ângulo 0 é 1. Bom, esse ângulo aqui, ele é importante não só no triângulo das potências, mas também quando se fala na formação da senoide de tensão. Repara aqui que a senoide, aqui é o 0, aqui é o 0. Aqui nós temos 90 graus. Aqui temos 120 graus e aqui 270 graus. Repara que o 0 ele sempre está começando aqui, né? E se seguir essa linha aqui da senoide, você vai ver que quando ela estiver no pico aqui positivo, nós teremos 90 graus. Quando esse sinal aqui chega no 0 novamente, nós temos 180, na verdade, né? Errei aqui, 180 graus, na verdade.
Bom, então Opa, deixa eu terminar esse 8 aqui para não gerar confusão depois. Isso aqui tá horrível, né? Mas vai dar para entender. 180 graus. Então, quando chega no zero novamente, ó, chegou no zero novamente, a gente está em 180. Tentem acompanhar ao mesmo tempo esse lado da esquerda com o lado da direita, né? Então, começa no zero, passa pelo 90 quando está no pico máximo aqui, e passa pelo 180 quando volta para o zero. E depois, no 270, nós temos o pico máximo também, só que no semiciclo negativo. Então, reparem esse sinal aqui, ele sempre está acompanhando esses ângulos. E se eu pausar essa... Deixa eu ver se eu tenho como, inclusive. Se eu pausar essa animação aqui, deixa eu pausar no momento certo. Aqui tá bom, vai dar para ver já. Olha só, aqui nós temos o ângulo zero está sempre nesse ponto. O ângulo de 90 está sempre aqui. Aqui 180, aqui 270 e aqui 360, que é quando termina o ciclo, né? Então, se reparar aqui, nós temos... É que essa senoide aqui, ela deveria começar aqui, na verdade, né? Mas, enfim, nós temos o encontro aqui dessas posições, né? E essa senoide aqui, eu pausei no momento errado, né? Ela deveria estar com o semiciclo para cima aqui primeiro e depois para baixo, né? Primeiro o positivo e depois o negativo, para ficar mais claro aqui. Mas, enfim, vai dar para entender da mesma maneira. Essa diferença aqui que nós temos entre o início e o meio, o pico máximo aqui desse semiciclo, é 90 graus. Então, aqui eu tenho 90 graus. E isso vai ser percebido aqui no osciloscópio. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou ligar somente o capacitor, por enquanto, sem o motor. E nós vamos ter um sinal de corrente. E esse sinal de corrente, olha só, ele tá com bastante ruído aqui. Mas esse sinal de corrente ele vai estar defasado em exatamente 90 graus. Porque o capacitor é uma carga puramente capacitiva. Existe até um muito pequeno consumo de potência ativa também, que é por conta da resistência interna aqui do capacitor. Então, eu tenho uma dissipação de potência em forma de calor, e isso se dá em potência ativa, né? Essa geração de calor é potência ativa. Então, tem um pouquinho de potência ativa também, mas é quase que tudo potência reativa dentro do capacitor. E por isso, nós temos uma defasagem aqui de exatamente 90 graus. Reparem como o sinal de corrente, ele tá a 90 graus antes do sinal de tensão. Nós temos o pico mais ou menos aqui, enquanto que o pico da tensão está aqui, né? Nesse caso, a tensão está sendo atrasada. Se fala de fator de potência adiantado, se fala de adiantar a corrente, mas o que acontece na prática mesmo é que a tensão ela atrasa um pouquinho. Então, nós temos exatamente 90 graus. Ó. Esses 90 graus é uma característica do capacitor atrasar 90 graus. E esse desalinhamento aqui, ele vai mudar quando eu ligar o motor. Desliguei aqui o capacitor. Eu vou ligar, então, o motor agora e vocês vão reparar que essa corrente deu um pico de corrente, agora ela está baixando e vai alinhar perto aqui do sinal de tensão. Repara que ela está um pouco atrasada, né? Ela não está no mesmo alinhamento do sinal de tensão. Então a corrente, quando tem um capacitor, ela fica adiantada em relação à tensão. E no caso do motor, quando se tem, que é uma carga indutiva, né? O sinal da corrente ele fica atrasado em relação ao sinal de tensão. Ele está um pouquinho para frente aqui, se reparar. Só que o motor ele não é uma carga puramente indutiva. Eu não tinha um indutor aqui para ligar. Então eu estou ligando um motor, mas o motor ele consome boa parte de potência ativa também. Pelo fato do motor consumir potência ativa e reativa, se reparar no ângulo aqui, ele não vai ser de exatamente 90 graus como era no caso do capacitor. Mas se eu tivesse uma carga puramente indutiva, aí sim, aí essa corrente ela viria 90 graus, enquanto nós estaríamos no zero de tensão, a corrente ela estaria no máximo para a direita aqui, né? Atrasada, a corrente atrasada em 90 graus. Como a carga ela é ativa também, então nós temos uma proporção diferente, ela não é puramente indutiva, então esse atraso ele não se dá em 90 graus. Então, onde eu quero chegar é que essa defasagem do sinal de corrente em relação ao sinal de tensão, ela depende da proporção do quanto reativa é a carga e também da amplitude dessa carga, qual que é o tamanho dessa potência, né? Por isso que a quantidade de capacitores, ela não depende somente do fator de potência, e sim da potência instalada também. São duas coisas importantes. O fator de potência, que vai indicar o quanto da potência instalada é ativa e quanto é reativa, e também a própria potência em si, ela vai determinar o quanto de capacitor é necessário para que se possa fazer a correção. Eu vou ligar então o capacitor, vocês reparem que esse sinal de tensão ele vai se deslocar para a esquerda. Como não foi calculado aqui a potência, eu estou utilizando uma serra para poder ser a carga indutiva, né? Como carga indutiva tem uma serra, e aqui tem um capacitor que eu já tinha aqui comigo, inclusive. Então, não foi calculado. Reparem que eu ainda não tenho um alinhamento. Mas qual que é o objetivo do fator de potência? Eu vou desligar o capacitor, vai voltar para a direita. Qual que é o objetivo do fator de potência? É você calcular o capacitor de acordo com a sua carga, para que esse sinal aqui, ele fique com zero de defasagem, ou próximo de zero, na verdade, né? Não se faz correção de fator de potência para chegar em 1. Geralmente você faz
para chegar acima de 0,92, que é quando para de cobrar multa, né? A concessionária deixa de cobrar multa. Então, até um pouco acima, na verdade, para ter alguma folga, né? Mas ali 0,94, 0,96, talvez, dificilmente alguém vai calcular para chegar em 1. E quando eu tenho, então, o cálculo do capacitor dimensionado de acordo com a minha carga, de acordo com o fator de potência e a potência ativa da minha carga, eu consigo, então, chegar num valor aqui que vai alinhar, vou ligar o capacitor de novo, que vai alinhar essa senoide de corrente junto com a senoide de tensão. Elas vão ficar, o início de cada uma vai ser o mesmo. Repare que aqui está capacitivo, né? O capacitor está sendo mais significativo por se tratar de uma carga puramente capacitiva, né? Enquanto que a serra lá é uma carga, ela é indutiva, mas ela consome energia ativa também. E por isso o capacitor está sendo mais relevante aqui nesse caso, né? Mas se você reparar, quando tinha só o capacitor, deixa eu continuar pressionando o botão, eu vou desligar aqui o motor. Repara como vem mais a corrente em relação à tensão, ela fica ainda mais adiantada, né? No momento que eu ligo o motor, a corrente ela atrasa um pouquinho. E outra coisa importante aqui é que repara no valor da corrente. Eu tenho duas cargas ligadas nesse momento. Tenho o motor e o capacitor. E a corrente está aqui, né? O pico está chegando ali. Eu vou desligar o capacitor e essa corrente ela subiu. O valor da corrente está mais alto, né? Nós temos uma amplitude maior aqui desse sinal de corrente. Por que disso? Porque eu estou lendo corrente aqui na entrada. E antes, o capacitor estava fornecendo a potência reativa para o motor, então isso não precisava vir aqui da concessionária. Pelo menos estava sendo fornecido e estava sobrando, inclusive, né? Essa corrente ela poderia ser ainda menor se o dimensionamento do capacitor fosse equivalente com o do motor. Se nós tivéssemos uma proporção exata ali para trazer um fator de potência muito próximo de 1, a corrente seria ainda menor, então essa amplitude seria ainda menor. Mas nós conseguimos comprovar aqui, então, essa questão da defasagem entre tensão e corrente, que ela realmente acontece. Dá para ver como que o fator de potência é corrigido, porque você sabe que precisa ter um alinhamento entre tensão e corrente. A senoide de tensão e de corrente elas precisam estar alinhadas para que o fator de potência esteja corrigido. E outra coisa muito interessante é que foi possível observar que a corrente realmente baixou, né? E eu já expliquei em outro vídeo como que isso acontece, né? Da corrente diminuir, mesmo que você tenha ligado uma carga a mais, que é o capacitor. Tem o motor ligado, você liga o capacitor e ao invés de aumentar a corrente diminui. Eu já expliquei isso em um vídeo específico sobre esse tema e por isso eu consegui detalhar melhor. E hoje aqui a gente pôde comprovar que o que é explicado na teoria acaba acontecendo de fato na prática, né? Se esse vídeo foi útil para você, se você conseguiu tornar o seu conhecimento sobre fator de potência mais cristalino, se eu te ajudei de alguma forma a entender o fator de potência, por favor, comenta aí o que você achou, dê uma sugestão de tema também. Eu gostaria de trazer mais dessas demonstrações aqui, eu acho bastante interessante. Então, comenta aí o que você achou, se inscreve também no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando esse tipo de conteúdo aqui para o canal.